Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, queridos irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira da segunda semana da Páscoa, nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Esse Evangelho de hoje narra que Jesus viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro e ele perguntou então a Filipe: como haveremos de saciar toda essa multidão? Filipe, com uma mente matemática, respondeu a Jesus: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. No meio daquela multidão, Simão Pedro encontrou uma criança prevenida que tinha consigo 5 pães e 2 peixes e apresentou essa criança a Jesus, dizendo a ele: está aqui essa criança com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Nosso Senhor sabia o que fazer, mandou que todos se sentassem na relva. Eram mais ou menos 5.000 homens. Jesus tomou então aqueles pães daquela criança, ergueu aos céus, deu graças e distribuiu aqueles pães entre aqueles homens e fez a mesma coisa com os 2 peixinhos. Deu graças e distribuiu aqueles peixes entre aqueles homens para saciá-los, e ainda sobraram tantos pedaços que deu para encher 12 cestos. As multidões ficaram maravilhadas diante daquele sinal prodigioso e diziam entre si, as pessoas diziam entre si, se referindo a Jesus: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Porém, quando Jesus percebeu que a multidão queria coroá-lo, proclamá-lo rei, Jesus então retirou-se de novo sozinho para o monte. Queridos irmãos e irmãs, as pessoas não quiseram proclamar Jesus rei no quesito da cura aos doentes. Jesus curou tantos doentes, mas ninguém falou em proclamá-lo rei. Mas quando Jesus multiplica os pães, aí vem esse pensamento na cabeça daquelas pessoas. O pensamento de que queriam proclamar Jesus rei. Queridos irmãos, a cura sobre as doenças se liga muito mais ao espiritual. Realmente, as pessoas percebem em Jesus um homem para além do humano, porque ele cura doentes, ele expulsa demônios, mas quando ele sacia o estômago, as pessoas fazem um casamento entre religião e o social. E quando há esse casamento, a dimensão divina de Jesus é muito comprometida. Ela é ofuscada pela dimensão meramente social, humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós escutamos no Evangelho de hoje que as pessoas, depois da multiplicação dos pães, viam em Jesus um profeta. Realmente esse era o profeta prometido, mas
foram tentadas a pensar na perspectiva de um messianismo meramente revolucionário. Parece que aquela dimensão sobrenatural foi ofuscada por uma necessidade meramente material. As pessoas realmente presenciaram um milagre. Jesus não era capaz só de curar doenças e expulsar demônios, mas também de multiplicar pães. Não precisaria mais de trabalho. Não precisaria das pessoas trabalharem, porque Jesus saberia milagrosamente multiplicar os pães. Aqui, nesse evangelho de hoje, não se trata de uma simples partilha, de saber dividir. Por mais que a matemática fosse aplicada em uma divisão justa, seria impossível se não fosse um milagre de multiplicação. Jesus fez milagrosamente o pão se multiplicar, mas as pessoas não entenderam aquele ato de Jesus. Ele estava preparando as pessoas para entenderem o mistério da Eucaristia. Jesus não veio para rivalizar com os reis deste mundo. Ele veio sim para ser rei, mas não rei segundo o mundo. Queriam então proclamá-lo um rei meramente terreno. Jesus então se retirou. Nesses dias que passaram da Páscoa, nós ouvimos o evangelho dos discípulos de Emaús. Os 2 discípulos de Emaús reconheceram Jesus no partir do pão, mas Jesus preparou-os ao longo do caminho, explicando-lhes as Escrituras para que na hora do partir do pão eles reconhecessem Jesus, e Jesus desapareceu para ficar presente no pão consagrado. No evangelho de hoje, as pessoas recebem os pães das mãos de Jesus. Ainda não é a Eucaristia, mas é uma preparação para a explicação desse grande mistério que desconcerta o mundo. Mas as pessoas ficam debatendo entre elas sobre aquele milagre, mas numa ótica simplesmente terrena, humana. Jesus também se afasta, ele some, ele desaparece da vista daquelas pessoas que estão perdidas por se sentirem estonteadas com esse ato que elas julgam meramente um ato humano de Jesus. E quando perceberem, Jesus não estará mais presente entre elas, Jesus terá se afastado, sumido, não para ficar naqueles pães que ainda não são a Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, como São Tomé, confessemos a divindade de nosso Senhor. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, meu Senhor e meu Deus. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Quero pedir que você ajude o nosso canal dando o seu like, se inscrevendo e divulgue para mais pessoas o link desta homilia diária para que o nosso canal possa crescer. Quero também pedir uma ajuda para você. A nossa paróquia de Santa Maria, em Goianésia do Pará, está passando por uma grande reforma. A Igreja Matriz está passando por uma reforma depois de tantos anos. Eu quero pedir a sua ajuda. Está aí no nosso canal o Pix da conta da nossa paróquia. Tem aí também à sua disposição o QR Code para você fazer qualquer doação e ajudar então a nossa paróquia nessa reforma que ela precisa tanto, uma reforma física.
uma reforma que está sendo feita tanto interna como externamente. Então, ajude-nos, que Deus te recompense pela sua generosidade.